Estou percebendo aqui que muitos irmãos e amigos já entraram na nossa live. Estamos aguardando aí um minutinho para de fato começarmos a nossa palavra às 18 horas. Convido os irmãos a estarem em espírito de oração, pois com certeza o Senhor falará a nossa vida, a sua vida e a vida da nossa igreja. Esteja em espírito de oração e convide aqueles que ainda não estão na sala, junto do seu aparelho celular, seu smartphone, para juntos celebrarmos em comunhão, mesmo que seja virtual, o nosso culto de adoração e louvor ao nosso Deus. Graça e paz, grande família, Igreja Batista Moriá. Aqui é o seu pastor. Como nós anunciamos, convidamos todos vocês para juntos estarmos nesse momento em comunhão, em oração, nestes tempos tão difíceis, como falei em nossa chamada, tempos difíceis no mundo, no planeta, em nosso país e, de uma certa forma, na nossa grande São Paulo. Mas, lembrando, a igreja não fechou. O que foi fechado foi o tempo. Mas estamos aqui em comunhão, num só coração, num só Espírito, num só Senhor. E nesta noite eu queria falar bastante sobre esse momento que nós enfrentamos. Momento de medo, momento de angústia, momento de temores, momento onde ficamos bastante preocupados com o amanhã. Isso é a nossa humanidade, a nossa fragilidade, o nosso ser humano. E como é um tempo difícil, mas também é um tempo de crise, tempos difíceis e de crise e de grandes provações, como nós estamos passando hoje, é momento também de nos aquietarmos de tantas atividades que temos. Eu, por exemplo, vivo correndo sempre atrás do cumprimento da minha agenda, muitas vezes trazendo trabalho para casa, muitas vezes trabalhando à noite, trabalhando às vezes até de madrugada para poder dar conta da grande demanda de atividades que nós temos. E aí estamos passando por esse tempo de crise e queremos tirar grandes lições para a nossa vida. E para isso eu convido você a abrir a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos. Estamos aí dando continuidade nessa série que estávamos pregando aí na nossa igreja, Atos, de Deus. Eu quero convidar você para abrir sua Bíblia no capítulo 12 de Atos dos Apóstolos. Mas antes da minha leitura, eu vou aguardar você abrir a sua Bíblia, ou abrir, ligar o seu smartphone, para acompanhar a leitura, onde lerei do capítulo 12 de Atos, dos versos 1 ao verso 12. Mas antes da minha leitura, eu quero orar. Convido você a fechar os seus olhos e juntar ao meu coração em oração ao nosso Deus. Querido Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, a tua igreja nesta hora se reúne para ouvir a tua voz, ouvir o teu recado, ouvir os teus ensinos. Que o teu povo, ao ouvir os teus ensinos, ouça o sopro do teu Espírito. Que essa palavra venha animar, venha trazer ânimo àqueles que estão sem ânimo. Venha trazer esperança àqueles que estão com medo e sem esperança. Venha consolar os aflitos. Venha libertar os opressos da alma e do coração. E por isso, em nome de Jesus, Senhor, capacita o teu servo que necessita da tua graça e da tua misericórdia. E na tua palavra queremos debruçar a nossa vida para entender aquilo que o Senhor deseja na nossa vida nesse dia. Pedimos isso tudo, Senhor, confiado no poder do teu Santo Espírito e no nome precioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu quero
meditar nesse texto maravilhoso, histórico da igreja, capítulo 12, Atos, a partir do verso 1, onde lerei até o versículo 12. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior, do dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas. E sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. De repente, apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou do lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então, as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse, vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Diz-lhe ainda o anjo, põe a capa e siga-me. E saindo, Pedro o seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram, tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e, de repente, o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse, agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou nas mãos de Herodes de tudo que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Esse texto, quando nós lemos ele de uma forma rápida e rasa, e não nos detemos nos detalhes do texto, e o que está ao redor do texto, a história que está ao redor do texto, parece só um conto, parece algo narrado com frieza, mas por trás das escritas, do registro, tinha um coração que era do autor Lucas, onde ele ouviu e percebeu detalhes na fala daqueles que o contaram, né? Essa questão aqui histórica. O texto começa dizendo nessa ocasião. Que ocasião? A ocasião onde Roma passava por uma grande dificuldade, muita fome. E Herodes, que era o rei, esse Herodes é o neto do grande Herodes que mandou matar as crianças na época em que nosso Senhor Jesus Cristo nasceu. Porém, o avô Herodes, antigo, tinha muitos problemas com os judeus. Os judeus não se davam, principalmente os judeus religiosos, não se davam muito bem com o Herodes, o avô grande. Mas esse Herodes aqui, desse contexto, do capítulo 12, neto desse grande Herodes, ele tinha uma boa intimidade com os judeus religiosos. E também tinha uma boa voz política junto com seus superiores. Aqui nesse texto fala que a igreja começou a entrar numa grande crise. A crise da perseguição, a crise do autoritarismo, a crise onde um imperador, um rei, um homem violento estava perseguindo. Então prendeu Tiago e Pedro, numa ocasião onde ele queria fazer média política e religiosa. Ou seja, a prisão foi religiosa porque queria agradar aos judeus. Política porque queria agradar os seus superiores. E assim ele prendeu Tiago e Tiago nem entrou em julgamento, ele mandou, segundo o texto, matar a espada. E depois prende Pedro, e só não matou Pedro porque era Páscoa. O texto está dizendo isso. E aí precisava esperar o término da Páscoa para que Pedro fosse julgado. E a intenção por trás de Herodes
era que fosse julgado e também que Pedro fosse assassinado. A crise estava instaurada na igreja. O grande inimigo externo se apresentou, Herodes. O que esse texto tem a ver com a nossa crise? Nós também enfrentamos um grande inimigo hoje. O inimigo da enfermidade, o inimigo onde pode ceifar muitas vidas. O que fazer nesse momento? O texto é muito claro. O texto diz que a igreja, percebendo uma grande crise, um grande terror instaurado na cidade, grande perseguição poderia vir e muitas pessoas seriam ceifadas. O texto diz com muita propriedade que a igreja orava intensamente a Deus por Pedro. É o que diz o versículo 5. Eu quero nessa noite, juntamente com vocês, meus irmãos queridos, gostaria de estar frente a frente com vocês, como sempre faço, em nossa igreja, olhando face a face, lá do nosso público. Mas eu estou olhando para você, através dessa telinha. E queria dizer que Deus não está indiferente. Deus está envolvido nessa crise. É um Deus que se envolve. É um Deus que não é indiferente com a sua igreja. Não é um Deus que está distante da nossa realidade, distante da nossa família. É um Deus que se envolve. E esse texto ele é tão rico, esse texto é tão maravilhoso, que ele diz que a igreja orava intensamente. Olha aqui para mim, meus queridos, é hora de nós nos reunirmos e orarmos intensamente pelo nosso planeta, orarmos intensamente pelo nosso país, nossos governantes, nossos cientistas, nossos médicos, orar intensamente pelas nossas igrejas, que estão recebendo informações, muitas delas fakes, mentiras, para colocar medo em nosso coração. É tempo de crise, sim, mas não é tempo de abandono. Deus está conosco. Deus é um Deus que se envolve, é um Deus que está aqui do meu lado, é um Deus que está sentado junto comigo, é um Deus que vai deitar comigo quando eu for dormir, é um Deus que está presente. Eu quero dizer para você que hoje nós vamos aprender a importância da igreja insistentemente orar a Deus. A primeira aplicação que eu gostaria de trazer a você, meu querido irmão, minha querida irmã, meu amigo, minha amiga, que a oração é a prioridade, ou deveria ser a prioridade na vida da igreja, porque através da oração, a igreja ela pode se transformar no sinal do reino de Deus no nosso bairro, na nossa terra e no nosso planeta. Tanto é que a igreja orou, e por ter orado, e por Pedro ter se livrado da prisão, vamos falar mais sobre isso. A igreja aqui, reunida na casa e não no templo, foi carimbada, foi destacada como uma agência que sinaliza o reino de Deus. Por isso está registrado aqui na Bíblia. Por isso está aqui diante dos nossos olhos. Segunda aplicação que eu posso ver nesse texto riquíssimo, eu convido você a ler depois da nossa palavra, o capítulo 12 inteiro. A oração, ela é a maior forma para abençoarmos como igreja os nossos irmãos aflitos, os nossos irmãos necessitados, os nossos irmãos angustiados na alma. O versículo 1 diz que Pedro foi preso e Tiago foi assassinado à espada. Imagine vocês receberem uma notícia de que o seu amigo, o seu pastor foi assassinado pelo ditador, violentamente, sem julgamento. Com certeza, aqueles que me amam, a igreja que está reunida, a minha família, nós estaremos angustiados na alma. E através da oração, que pedimos a Deus o consolo, o conforto, a misericórdia, a restauração, o organizar da alma, do sentimento e da nossa vida. Lembre-se, a oração é uma forma solidária de manifestarmos o amor. Ou seja, a oração e a solidariedade em amor é uma resposta às causas impossíveis que afligem o corpo e a alma.
Eu quero falar sobre empatia. Alguém já deve ter te abordado e falar assim, faça uma oração por mim, olhe por esse problema. Uma mãe que perdeu um filho diz assim, olhe para mim, porque eu perdi meu filho. Olhe para mim porque meus filhos estão na droga. Olhe para mim porque eu estou em crise em casamento. Se eu não tenho um filho que morreu, se eu não tenho um filho que está nas drogas, se eu não estou passando por uma grande dificuldade no casamento, raramente eu serei empático com a realidade daquele pedido de oração. O que eu quero dizer com isso? A oração sincera, a oração realmente sincera do coração, é aquela quando temos empatia, sofremos com os que sofrem. Então a oração é uma oportunidade, Igreja Batista Moriá, da nossa grande família, de estarmos empáticos uns com os outros. Talvez você, com certeza, não sabe o problema que está comigo. Não sabe dos medos que tem no meu coração. Eu não sei o medo que está no seu coração, imagino. Mas hoje nós estamos numa realidade só. Estamos em quarentena, aguardando a solução. Provavelmente, da ciência sim, mas a solução sobrenatural de Deus sobre o nosso planeta, nosso país e nossa nação. A quarta lição que eu vejo nesse texto riquíssimo. A oração é um espaço para nos aquietarmos. Nos aquietarmos e perceber que Deus está ao nosso lado. A oração é o nosso pedido de auxílio aos céus. Quando não temos mais nada por fazer. E somos assim. Você é assim. Eu sou assim. Quando temos controle da situação, raramente nos ajoelhamos. Raramente buscamos a orientação de Deus. Mas quando perdemos o controle, é hora de pedirmos auxílio aos céus. E quando eu falo auxílios aos céus, a minha mente vai lá para o capítulo 8, versos de 1 a 5 de Apocalipse. E nesse texto diz que há um silêncio no céu por 30 minutos, meia hora. E você lendo o texto do capítulo 8 de Apocalipse, você percebe que a narrativa de João, ali na revelação do Apocalipse, diz que houve um silêncio onde foi levado à presença de Deus as orações dos discípulos de Cristo, as orações da igreja. A oração é o nosso pedido de auxílio aos céus. Nesse momento em que nos ajoelhamos diante de Deus, seja figurado ou literal, mas a essência do texto diz que há atenção nos céus para ouvir o seu clamor. Para ouvir o seu clamor da mãe que chora. Para ouvir o clamor do pai que está angustiado. Para ouvir a oração do filho que está preocupado porque as escolas fecharam, como é que vai ser o ano letivo. A oração dos que têm parentes nesse momento, doentes por conta do coronavírus. Os céus estão em silêncio para ouvir a sua oração. A outra lição que eu posso perceber nesse texto, que a melhor estratégia, irmãos, para vencermos os inimigos e salvar vidas é a oração. Quando falamos em inimigos, logo pensamos no diabo, logo pensamos naqueles que perseguem a igreja. Mas existem alguns inimigos que eu percebo hoje. O primeiro inimigo que eu queria ver hoje nessa onda aí de ser verdade, não é? Eu chamo de o inimigo da irresponsabilidade. A oração nos dá discernimento, para sermos responsáveis diante das orientações dos cientistas, da saúde pública, do governo, do mundo. Pessoas que estão orientando para salvar vidas. Eu queria, e incansavelmente eu tenho dito em meus pronunciamentos, responsabilidade é um ato de fé. A oração pode vencer esse inimigo da irresponsabilidade
e muitas vidas serem salvas. O segundo inimigo que eu posso ver também é o fanatismo religioso. Tem gente dizendo aos quatro cantos do mundo que somos um povo de Deus, mas o povo de Deus tem dor de cabeça. O povo de Deus tem problema de pressão. Eu não tenho problema de pressão. Tomo meus remédios todo dia. E ai, se eu não tomar, meu corpo logo reage. O povo de Deus tem fome. O povo de Deus fica resfriado. O povo de Deus tem câncer. E mesmo se Deus curar o seu câncer, de forma sobrenatural, amanhã você pode morrer de uma outra enfermidade. Então, um dos grandes inimigos da Igreja de Cristo é o fanatismo. Ouça Deus e não ouçam os homens. Através da oração, venceremos com certeza a irresponsabilidade e o fanatismo religioso. E outro grande adversário da igreja é a mentira. Cuidado. Não acredite em tudo que você ouvir. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Inclusive, lhe dar discernimento do que é verdadeiro e o que não é. O que vem de Deus e o que não é de Deus. E por último, a oração é o meio pelo qual nos abandonamos aos cuidados de Deus. Vou repetir. A oração é a forma de nos abandonarmos, nos lançarmos aos braços fortes e poderosos da graça do nosso Deus. E esse versículo, o versículo de número 6 do capítulo 12 de Atos, diz assim: na noite anterior ao dia em que Herodes iria submeter Pedro ao julgamento, diz o texto que na noite anterior Herodes estava propenso e realmente iria passar Páscoa e com certeza iria aniquilar e matar Pedro. E Pedro tinha essa convicção também. Mas a oração da igreja, orando por Pedro, lançando aos céus, e a Deus ao cuidar de Pedro, diz o texto que Pedro estava dormindo. Quando somos alvos das nossas orações, somos alvos das suas orações, nós conseguimos receber as respostas dos céus. Uma vez eu disse a uma congregação que eu pastoreava a seguinte frase: bem-aventurado aquele que está na alça de mira da oração da igreja. E Pedro estava na direção, na alça de mira da oração da igreja. E a oração da igreja acertou em cheio a vida de Pedro. E Pedro, diz o texto, sobrenaturalmente escapou do cárcere de Roma, do cárcere de Herodes. Fortaleza esta, muito bem feita por Herodes, porque Herodes já tinha ouvido falar que Pedro, sobrenaturalmente, tinha fugido, escapado de várias prisões. E ele, preventivamente, colocou 16 homens, e 2 deles encarcerados juntamente com Pedro. Mas mesmo assim, o sobrenatural veio sobre a vida de Pedro. E ele conseguiu passar pela crise. A sua vida foi preservada. E ele continuou proclamando o Evangelho aos gentios, que também era alvo da graça e da misericórdia de Deus. A minha oração nessa noite é que você durma, que você descanse nos braços do Senhor. E eu tenho visto pela fé, pelos olhos da fé, que quando esta crise terminar, a nossa igreja Batista Moriá, na rua São Bento, vai se reunir e vamos glorificar a Deus. E se Ele permitir, nos reuniremos novamente em santa comunhão à mesa do Senhor para celebrarmos a vitória no nome precioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o recado que Deus colocou no meu coração para compartilhar o seu coração. Eu quero orar por você, com você,
e para com a sua família. Feche os seus olhos mais uma vez e oremos. Bendito Deus e eterno Pai, a tua igreja está nesse momento reunida, mesmo que seja virtualmente, mas estamos reunidos no seu coração, no seu espírito. E pedimos, ó Deus, a tua graça, a tua misericórdia. Nos dê sabedoria para enfrentarmos estes dias maus, estes dias de crise, estes dias, Senhor, de medo. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, coloque a tua mão forte e poderosa sobre a vida dos teus filhos. De uma forma muito especial, queremos colocar os nossos irmãos da melhor idade. Cerca, Senhor, os teus filhos com a tua mão santa. Acampa os teus anjos ao redor destas pessoas tão maravilhosas da melhor idade que temos em nossa grande família. Nós também pedimos pelos seus filhos, Senhor. Dê a eles sabedoria e paciência para cuidar dos seus pais. Colocamos também os pais, pai e mãe, Senhor, que sejam sábios e pacientes nesse momento de quarentena. Pedimos sobre a vida dos nossos filhos, preserve as suas vidas, para que eles possam, Senhor, viver os seus sonhos, Senhor, sendo realizados também. Ó Pai, colocamos a saúde fraternal, a unidade da nossa igreja, e que esse tempo de quarentena, esse tempo de que também podemos chamar de retiro espiritual em nossa casa, possamos nos aquietar, nos calarmos e ouvirmos a voz do Santo Espírito. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e consolação de teu Santo Espírito, Deus, repouse sobre cada nome, cada família, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida e até o próximo encontro, em nome de Jesus.